Hoje nós começamos mais um livro no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos iniciar e terminar o livro de Ruth. Por que iniciar e terminar? Porque o livro de Ruth são apenas 4 capítulos. Mas não se engane, é um livro muito lindo, com uma profundidade muito grande. Ao longo da Bíblia, nós temos 2 livros, Ruth e Esther, que levam o nome de mulheres. O livro de Ruth, a tradição, ela confere a Samuel, o profeta Samuel, que é o próximo livro que vamos estudar juntos aqui, que é o autor do livro de Ruth. Não é preciso. Se foi Samuel, provavelmente ele vai escrever esse livro no período ali onde Davi é ungido rei. Mas vamos falar desse livro. Livro de Ruth, um livro pequeno, mas um livro muito profundo, com uma história muito linda de restauração. É tão lindo ver como que Deus, ele olha para a mulher e ele deseja essa restauração na vida dessa mulher. Algumas características desse livro, antes de entrar nos 4 capítulos. O livro de Ruth, ele é uma bela história, é uma ação, a ação registrada aqui na narrativa, ela vai acontecer no período do livro de Juízes. Então esse período de Ruth, do livro de Ruth, está dentro do período do livro de Juízes, que nós já acabamos de ler. Então Ruth está acontecendo dentro desse período. Ruth fala de um conto de amor e lealdade. Lealdade é amor de Ruth para Noemi. Então é uma lealdade de Ruth, a sua sogra, mesmo após a morte do marido, mesmo ela tendo o direito de seguir a vida dela, ela faz uma decisão tão linda. Teologicamente, o que o livro de Ruth nos ensina? Ele demonstra o amor, a fidelidade de Deus em cuidar do seu povo. Isso é muito claro já no capítulo 1, e vamos ver isso no decorrer dos 4 capítulos. Deus cuida do seu povo mesmo em tempos de aflições. Isso é uma realidade teológica do livro de Ruth, que fala muito ao meu e ao seu coração. A história de Ruth mostra que Deus não está limitado em fronteiras. Quando Deus vai agir, Deus não está limitado à geografia, à etnia, não. Ele pode usar pessoas, e daqui a pouco eu falo dessa personagem Ruth, para que você entenda ainda mais. Vamos para o capítulo 1. O capítulo 1, ele começa com uma breve contextualização temporal. Então ele menciona a época em que os eventos aconteceram. São durante o período dos juízes. Então o livro de Ruth começa assim: na época dos juízes houve fome na terra. Então ele já está nos colocando o momento que essa história está acontecendo. E ele fala de um momento onde há uma fome sobre Belém e uma família decide sair do seu território e ir para um outro território, que é o território de Moabe. Vamos ver aqui, verso 1 ao verso 5, que você já leu, né? Vai contar a história da família de Noemi, que deixa Belém por causa de uma fome e vai para Moabe. E ali o que nós temos? Nós temos os eventos que vão se suceder, que vamos descobrir que Elimeleque, ele vai morrer em Moabe, que é o marido de Noemi, deixando Noemi viúva e seus 2 filhos. E logo depois nós vamos ter o relato da morte dos filhos de Noemi, Malom e Quilom, que se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfá. Então, no começo do livro, nós já vemos essa história tão triste. Noemi perde o marido, Noemi fica viúva e agora ela perde os 2 filhos. E aí do verso 6 ao verso 18, nós temos Orfa e Ruth que decidem como vão prosseguir a sua vida. Orfa vai voltar para o seu povo, Ruth vai continuar uma caminhada com Noemi. Mesmo Noemi fazendo de tudo para que Ruth voltasse para o seu caminho. Do verso 19 ao 22, vai nos dizer assim: prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Quem? Ruth e Noemi. Você vai ver que nos versos do verso 6 até chegar ao verso 19, é o momento que Ruth faz uma declaração tão poderosa. Eu uso muito essa declaração quando eu vou celebrar casamento.
que ela diz assim no verso de número 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, Ruth está decidida a seguir Noemi. E aí o verso 19 ao 22 mostra o retorno dessas duas para a cidade de Belém. Por que elas voltaram? Porque Noemi recebeu a notícia que Deus visitou o seu povo trazendo pão. Ou seja, o período de fome passou. Deus visitou aquele local e elas decidem voltar. Noemi voltar para sua terra. Pastor, por que Noemi decidiu voltar? Ela, como viúva, sem os 2 filhos, a chance de sobrevivência dela seria no meio do seu povo. Até porque o livro de Deuteronômio, livro de Número, Levítico, o Pentateuco, nos fala como deveria ser o cuidado com as viúvas. E o que Ruth 1 pode nos ensinar? O capítulo 1, quando eu leio, nós somos confrontados com uma história de 2 sofrimentos. Então, Noemi perde Elimeleque, seu esposo, perde seus 2 filhos, Malom e Quilom. E só quem já perdeu um ente querido sabe como que isso dói. Então a gente vê uma história de dor e vamos ver uma história de restauração. Então Noemi decide voltar a Belém e ela tem a companhia de Ruth. E a declaração de Ruth mostra o quanto ela está disposta a comprometer, não só com Noemi, mas também com o Deus de Noemi. E aí nós chegamos no capítulo 2. No capítulo 2, a gente vê o cuidado providencial de Deus. Não esqueça isso. Deus cuida. Deus sempre vai cuidar. Apesar da história triste que vimos no capítulo 1, agora vamos ver o cuidado de Deus com Noemi e com Ruth. O verso 1 ao verso 3, o que o texto vai nos dizer aqui no capítulo 2, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Agora, essa figura, Boaz, ela entra e essa figura ela é muito importante. Quando eu leio o Velho Testamento, eu preciso entender que alguns personagens, eles são uma figura, uma representação, um apontamento para Jesus Cristo. Boaz é essa figura bíblica de resgatador, daquele que restaura, uma figura que Jesus vai fazer ali na cruz do Calvário, quando ele nos resgatou, eu e você. Então aqui entra a história de Boaz, que é parente do esposo de Noemi. Então o capítulo 2 ele vai ser marcado por uma série de eventos providenciais que vão moldar a vida de Ruth e da sua sogra Noemi. Do verso 4 ao verso 17, nós vemos a generosidade de Boaz. Ele era um homem rico, mas ele era um homem generoso. E aí o verso 5. Boaz perguntou ao capataz dos seus ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Ele está falando de Ruth. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção entre onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então, quando Boaz, esse homem generoso, vê Ruth, ele dá para ela um conselho, que ela não fosse respigar milho. O que seria isso? Nós vimos lá na lei, a lei, Deus já deu essa determinação. Quando fosse fazer uma colheita, a espiga que caísse, o dono ali daquela colheita não poderia pegar essa espiga. Ela ficaria para essas pessoas mais simples, que tinham necessidade, elas vinham respigando o campo. Então, o que caía, sobrava, elas pegavam, era uma única fonte de renda delas. E o serviço de mulheres nesse campo era muito perigoso. Então, Boaz dá um conselho para ela: fique nesse campo. Aqui ninguém vai te molestar, aqui você está em segurança. Então, a gente vê Boaz, um homem rico e um homem generoso.
Como nós temos que aprender isso? Generosidade. Generosidade. Deus já preveu isso na lei e a gente vê Boaz, esse homem abençoado por Deus, que está seguindo o princípio da lei em ser generoso. Do verso 18 ao verso 23, nós vamos ver Ruth colhendo, ela fazendo esse trabalho de colher. O verso de número 18 diz assim, do capítulo 2, deixa eu ler para você, que é o verso 18. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então você vê que Noemi vai ficar surpresa com o resultado de Ruth. Mas se você ler no capítulo 2, o próprio capataz vai dizer assim, ela chegou cedo e ela ficou em pé até agora. Então você vê muita dedicação na vida de Ruth. O capítulo 2, ele mostra essa providência já começando na vida de Ruth. Então, o capítulo 2 introduz Boaz, essa figura muito importante. A gente vê o trabalho de Ruth, porque é ela que tem força, Noemi já é idosa, não tem força, e é ela que está sustentando a sogra, a família, ela e a sua sogra. O capítulo 3, encontramos a redenção em meio às adversidades. Por que redenção? Você vai entender isso agora. O capítulo 3 nos mostra a preparação para a redenção. Capítulo 3, certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Aqui é muito interessante porque nós temos a preparação para a redenção. Nós temos Noemi, que conhece a sua cultura, conhece daquilo que a lei de Moisés vai dizer, e ela está orientando as mais novas. No Novo Testamento, nós temos a seguinte orientação, as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas. Então aqui nós temos a preparação para a redenção, e aí o verso 6, né, vai dizer que ela fez como Noemi pediu, entendeu? E aí o verso 9, olha a pergunta, quem é você? Perguntou ele, Boaz. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E aí nós temos agora a reivindicação da redenção. Por quê? Porque segundo a lei, alguém da parentela do esposo de Noemi deveria ser aqueles que trariam a redenção. Seria o resgatador de Ruth e de Noemi. Né? E aí nós temos do verso 10 ao verso 15, que é a promessa da redenção. Vamos ler aqui o verso 15. Boaz, verso 14. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e seguro. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ela voltou para a cidade. Quando Ruth voltou para sua sogra, essa lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão essa questão hoje mesmo. Então, aquele ato de Boaz já era uma indicação que ele resolveria a questão de se colocar como resgatador de Ruth. E aí nós entramos no capítulo 4, já para terminar o livro de Ruth, uma história muito linda. E aqui no capítulo 4, nós temos o verso 1 ao verso 6, é uma negociação legal de Boaz. Como a própria Noemi, sogra de Ruth, diz, ele não descansaria até resolver a situação. E ele resolve, ele se coloca como resgatador. O verso 4, o finalzinho dele diz assim, eu a resgatarei, respondeu ele.
Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então o que nós vemos é que Boaz reuniu os líderes da cidade. Boaz, ele vai procurar aquele que, podemos dizer assim, na linha de sucessão, era o primeiro resgatador, e ele fala: olha, resgata essas terras, faça isso. Ele diz: eu vou fazer. Mas ele diz: olha, você vai ter que assumir a viúva e você vai ter que assumir Ruth. Ele diz: não, aí não dá para mim. E aí Boaz diz assim: eu vou resgatá-la. A conclusão dessa transação de Boaz está do verso 7 ao verso 12. Por que transação? Porque a lei ela dizia isso. Na morte de todos os parentes, um parente próximo deveria ser esse resgatador. Deveria assumir. A lei dizia isso para que mulheres não ficassem sozinhas, como Noemi e Ruth. E aí, o capítulo 4, ele caminha para a conclusão, do verso 13 ao verso 17, é o casamento de Boaz e Ruth. Então Boaz vai resgatar Ruth, o direito não só da terra, que seria do falecido esposo de Noemi, mas também a responsabilidade de cuidar de Ruth e de cuidar de Noemi. Então Boaz se casa com ela, resgatando Ruth. Ruth é moabita, e eu termino aqui te ensinando algo. Os moabitas eram descendentes de Ló. Ló, quando foi resgatado por aqueles anjos de Sodoma e Gomorra, ele vai para a montanha, ele vai ter relação sexual com as suas duas filhas, e nasce duas nações, uma delas, os moabitas, que eram amaldiçoados. Deuteronômio, Moisés diz assim, que os moabitas não deveriam entrar na congregação de Israel. Ruth agora, ela não só entra pela aliança que ela fez com Noemi, mas agora ela é resgatada por Boaz, ou seja, Boaz faz dela sua esposa. E isso traz sobre ela a legalidade para ela permanecer. E aí nós vamos ver, do verso 18, a genealogia de Davi, e você vai perceber que Ruth, essa estrangeira, que não tinha nem o direito legal de estar ali, mas quando ela se aliancia com Noemi, ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Quando ela é resgatada por Boaz, ela entra na genealogia do principal rei de Israel. E ela vai entrar na genealogia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Essa história é muito linda, porque numa história que começa no capítulo 1 com dor, termina com uma história linda de restauração e redenção. E é isso que eu creio quando eu leio o livro de Ruth. Deus tem um caminho de redenção, de restauração para mim e para você, independente de como foi a nossa história, mesmo que tenha sido uma história de dor. Eu espero que você tenha gostado do livro de Ruth. São 4 capítulos, mas uma história linda, linda, linda. Que você seja muito edificado, e amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui para começarmos mais um livro, agora o livro de 1 a Samuel. Deus te abençoe, eu te encontro amanhã, se Deus permitir.